Oficialmente, boa noite a todos. Vamos começar nosso estudo abençoado com Jesus, se Deus quiser, com os nossos benfeitores amigos. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, como sempre, a nossa preparação, né? Nossa irradiação. Então, a partir deste momento, convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Respire fundo, enche o seu peito de ar e solte. Traga sua mente para o já, agora, para este momento. Mantenha a sua respiração mais profunda e tranquila. Respire e procure relaxar agora o seu corpo físico, começando pelos seus pés. Você vai relaxando cada parte do seu corpo agora, subindo através das suas pernas, quadril, mantendo a respiração profunda e tranquila, relaxando seu corpo, seu abdômen, seu peito. Enche o peito de ar e solta. Isso. Relaxa seus ombros, toda a extensão da sua coluna, seus braços, mãos, cada dedo das suas mãos. Isso. Relaxe sua nuca e seu pescoço. Relaxe toda a extensão do seu rosto, lábios, olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe. Isso. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. E assim, com o seu corpo um pouco mais relaxado, a sua mente fica mais serena e tranquila, mais voltada para o momento presente, para o aqui, para o agora. E isso te permite, conectado ao presente, entrar em sintonia com a sua essência, com o seu eu interior. Essa parte sua que é divina, sua própria essência. Você se conecta a ela agora. E então você agradece por mais esse dia abençoado, por mais essa oportunidade que estamos tendo de nos reunir em nome de Jesus. Faça que a gratidão tome conta de todo o seu sistema. Respire gratidão agora. Agradeça por cada momento da sua vida, pelo ar que você respira, pelo seu dia, pelo seu pão, pelo seu teto. Agradeça pelo conforto do seu lar. Mesmo que não seja aquela mansão ou aquela casa muito luxuosa, você tem um lar. Agradeça. E com a gratidão você vai agora fazendo com que aquela chama que tem lá dentro de você, lá na sua essência, é uma chama, você faz com que ela vai crescendo. Uma luzinha que vai aumentando aos poucos, crescendo e se expandindo. Uma luz que tem a cor que mais lhe agrada, porque ela é sua. E quanto mais gratidão você coloca em seu coração, mais essa luz vai aumentando, expandindo e crescendo. Até que ela envolva todo o seu corpo. Isso. Você agora se autoilumina, expandindo a sua luz que é própria, que é sua. Você se autoilumina, se reequilibrando. E você continua alimentando essa luz com a gratidão, com um pouquinho de amor. Ela aumenta ainda mais. Agora, não só envolvendo todo o seu corpo, mas todo o ambiente em que você se encontra. Irradiando em todas as direções.
envolvendo tudo e todos que estão à sua volta. Como se você fosse uma pequena estrela. Irradie essa luz em todo o seu redor. E assim todos nós irradiando, vamos formando uma linda corrente de luz, que nos conecta com a espiritualidade, que nos conecta com Jesus, que nos reequilibra, que nos traz tranquilidade, serenidade, paz, que nos traz cura. E então, irradiando a sua própria luz, talvez você queira me acompanhar nesta oração que o nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, e você vai se reconectando ao seu corpo físico agora, tomando consciência do seu corpo, percebendo seus membros, suas pernas e braços, o peso que teu corpo faz sobre a cadeira. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Muito bem, estamos irradiados agora, prontos para começar o nosso estudo abençoado de hoje. Nosso estudo do Evangelho. Eu nem falei boa noite. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho. O capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No qual a gente está aprendendo, né? E aprofundando. Boa noite, seja bem-vinda. Na questão da reencarnação, né? Esse capítulo, quando Jesus disse isso, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele estava se referindo justamente à reencarnação, a questão de nascer novamente, progredir, aí desencarnar, reencarnar novamente, continuar progredindo, e assim, nas sucessivas experiências da vida material, aos poucos, gradativamente, como tudo no universo é gradativo, nós vamos lapidando a nossa alma. Nós vamos desenvolvendo nosso espírito em prol da evolução. Até que um dia chegaremos, todos nós, sem exceção, no nível de espíritos puros, onde estaremos muito próximos de Deus e conheceremos a verdade. Neste momento, seremos companheiros de Jesus. Estaremos no mesmo nível evolutivo que ele. É claro que para isso ainda temos uma jornada grande pela frente, que pode durar mais ou menos tempo de acordo com as nossas escolhas. Ou a gente escolhe evoluir, ou a gente teima em ficar estacionado no mesmo ponto. E Deus permite que a gente faça essas escolhas. Porém, quando fazemos uma escolha que é livre, a consequência é obrigatória. Né? Então, nós podemos ficar estacionados na linha evolutiva nossa, como espíritos que somos, né? A diferença é que estamos encarnados, mas todos nós somos espíritos. Então, ou a gente escolhe continuar evoluindo, ou a gente escolhe parar, estacionar. E vai de cada um. O tempo que a gente vai chegar lá na frente e evoluir no nível máximo que podemos, como espíritos, criaturas de Deus,
vai depender de nós mesmos, né? Bom, falando sobre reencarnação, na semana passada, a gente leu o item de número 19 do Evangelho, na qual a gente começou a conversar e entender a questão dos laços familiares. Como ficam os laços familiares entendendo a reencarnação? Porque tem gente que acha assim, quando eu morrer eu vou me distanciar, nunca mais eu vou ver aquela pessoa da minha família, aquela pessoa que eu amo. A reencarnação desvenda isso, desmistifica isso, e nos faz entender que, muito pelo contrário, nós estamos num processo de caminhada, de jornada espiritual, onde nós estamos caminhando junto com esses que nos são caros, junto com as pessoas que amamos, os espíritos que também são espíritos afins, ou seja, são nossos familiares espirituais, que Kardec chamou de espíritos afins. Então, geralmente, a gente vai desenvolvendo, caminhando a nossa jornada dentro daquele grupo de espíritos, onde, num momento, estamos reencarnados e alguns estão desencarnados, num segundo momento, estamos desencarnados e outros estão encarnados, e uns vão ajudando os outros no processo. Por isso é que cada um de nós, sem exceção, tem o seu anjo guardião. Cada um de nós, sem exceção, tem o seu anjo guardião. Porque sempre tem alguma pessoa, algum ente querido que está no plano espiritual, que nos ama muito e se responsabilizou para cuidar de nós durante a nossa reencarnação. Que faz parte dessa família, desse grupo de espíritos afins que são nossos. Então, os laços familiares, eles não se encerram com o fim da jornada da carne. Muito pelo contrário. Eles vão se fortalecendo cada vez mais. Boa noite, Zelô, tudo bom? E quanto mais a gente vai evoluindo, desenvolvendo, reencarnando, aprendendo, mais a gente vai ampliando esse laço. Ou seja, a nossa família vai aumentando. A gente vai conhecendo pessoas, se afinizando com elas, a gente começa a aprender a perdoar. Um problema muito sério para nós, né, no nosso atual nível evolutivo, né? Aprender a perdoar. Eita dilema, né? Mas conforme a gente vai aprendendo a desenvolver o perdão em nós, a gente tem a capacidade de transformar o inimigo em amigo. E usando o perdão e o amor, a gente tem a capacidade de transformar o amigo em irmão. A gente falou isso semana passada. Então, conforme a gente vai caminhando nesse processo de jornadas, de reencarnações, de vidas, de experiências, lapidando a nossa alma, nosso espírito, a gente vai ampliando esses laços, ampliando o amor que temos com aqueles que nos cercam. Até atingirmos o nível de Jesus, que amava a todos indistintamente. Como se cada ser humano fosse um membro da família dele. Imagina a gente chegar nesse ponto. Falta muito, mas chegaremos lá. Com certeza chegaremos, porque é da lei da evolução. A lei da evolução que se chama lei do amor. Todos nós chegaremos lá. Boa noite, Alexandra. Seja bem-vinda, você que chegou agora. Bom, continuando então, gente. Quem tiver na internet, alguém que tiver com o Evangelho, quiser acompanhar, vou fazer a leitura agora do capítulo 4. Boa noite, Wellington. Boa noite. Do item de número 20 do capítulo 4, tá? Empresta esse somzinho aí. Somzinho pequenininho. Tá falando comigo, Alexandre? Que é onde apoio, não tem suporte celular. Acho que ela esqueceu do microfone. Não, desculpa, eu esqueci aberta aqui um pouquinho. Desculpa. Então vamos lá. No item número 20 do capítulo 4 do Evangelho.
O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Esse parágrafo é a resposta até de uma pergunta que foi feita semana passada. Uma pessoa levantou a mão e perguntou sim. Tá, então significa que cada vez que nós reencarnamos, nós vamos aumentando a nossa família, tipo, pensa, eu tenho a minha mãe e meu pai dessa reencarnação, então na próxima reencarnação eu tenho outra mãe e outro pai. E eu vou aumentando o número de mães e pais, como ele falou aqui? Não. Não é assim. Como ele disse, e eu falei no início, nós somos um grupo de espíritos afins que vão reencarnando com títulos diferentes, com posições diferentes. Às vezes a pessoa que hoje é minha mãe, nesta reencarnação, pode ter sido uma prima, um primo, um irmão, um pai, um avô, na outra. Pode ser que eu seja bisneto de mim mesmo. Isso é possível? Diga. E todo mundo tem um anjo da guarda, certo? Sim. Assim, que no caso é um espírito superior, espírito de luz, né? Assim, quando a gente passa para o outro lado, ele acompanha a gente, né? Se caso estiver lá num lugar bom. Nesse caso, a gente for para um umbral, um lugar mais pesado assim, aí ele não fica junto com a gente mais, né? Não. Assim, ele é um espírito de luz, né? É um lugar pesado. Ele geralmente é um espírito que já tem pelo menos uma consciência maior, né? Ou um pouquinho mais adiantado que nós, porque ele está ligado a nós justamente para nos ajudar, né? Aí, o que acontece que você... Porque, assim, ele é um guardião. Ele não é um manipulador que vai te direcionar para você fazer o que ele quer. Porque todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. O que o anjo guardião faz? Procura nos intuir, nos sugerir sempre caminhos que vão ser melhores para nós, que vão auxiliar no nosso processo de evolução. O que acontece? Nós, através do livre-arbítrio, muitas vezes escolhemos não ouvi-los. Quem dá as costas para eles somos nós. Eles nunca dão as costas. Os espíritos de luz jamais dão as costas para nós. Nós é que, através das nossas escolhas, das nossas más tendências, nós escolhemos dar as costas para eles. Porque tudo no universo é por afinidade. Entendeu? Então, se eu resolvi tapar meus ouvidos, minha mente, meus sentidos para o que ele tenta me ajudar, eu me afastei dele. E se essas escolhas me levam para as zonas umbralinas quando eu desencarnar, obviamente ele não estará lá comigo, né? Porque ele não está vivendo lá. Entendeu? Ele vai fazer de tudo para me ajudar. Ele vai fazer de tudo no plano espiritual para conseguir o socorro a tempo e a hora para me tirar do sofrimento. Porém, ele também vai entender que alguns processos a gente precisa passar. Que alguns processos que a gente passa, alguns sofrimentos que a gente enfrenta, são consequências das nossas escolhas. E que a gente precisa passar por aquilo para aprender algo, ou seja, para aprender a escolher melhor da próxima vez. E se ele interferir, a gente não vai aprender. Então, ele entende que é bom para nós, às vezes, passar por um momento de dor, porque aquilo vai trazer um aprendizado muito importante para nós.
Percebe? Diga, seu Lu. Eu comparando isso aí, ele é como um professor. Na parte boa, ele está junto com você. Agora, se você não quer, Isso. despreça você, né? Digamos assim, um professor, digamos, um cara, um professor dedicado, um Isso. aluno dedicado, Isso. eles têm uma pedra um com o outro, né? Isso. Mas se aquele aluno, digamos, não quer ouvir o professor, não quer seguir o caminho do professor, o professor também não se mete assim na vida dele, né? Isso, por quê? Porque é uma escolha do aluno. Do aluno, né? A escolha dele, o livre-arbítrio é dele. Entendeu? Ele tem o livre-arbítrio. E agora, se o aluno for bom, né? Digamos assim, forma esse elo de amizade, Aham. eles sobem, eles vão se encontrando, vão. Sempre. Lá Vai também. só estreitando cada vez mais os laços. É. Agora, se a causa o aluno se perdeu lá vamos dizer, lá para os presídios da vida, O professor não vai ficar no presídio. O Aí, professor não foi preso. digamos, o professor não vai ter mais lembrança dele, né? Tem. Lembrança tem. Mas fica de mão atada. Entende? Porque o aluno fez as escolhas dele. O professor deseja que o aluno melhore, deseja que ele passe de ano, deseja que ele continue na escola, mas a escolha não é dele, a escolha é do aluno. Então, o aluno deseja, o professor deseja, mas fica de mãos atadas. Mas, se esse aluno se perde, fica para trás, mas um dia volta a procurar o professor, ele estará ali, disponível para atendê-lo novamente. Porque ele ama, entendeu? Porque ele o ama muito, então ele quer auxiliá-lo. E ele vai, na verdade, ele fica esperando o momento certo daquele aluno reconhecer e voltar para ele, entendeu? Os anjos guardiões sempre ficam esperando que a gente volte para eles. Então, isso que eu gosto, moça. Então, muitas coisas relativas aqui na nossa vida tem muito a ver lá também, né? Totalmente. Muitos fatos em que às vezes acontecem, às vezes se a gente observar, está encostado ao lado nosso. Nós, gente, a gente sofre a influência dos espíritos o tempo inteiro. Muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente sabe. Sabe por quê? Independente se eu acredito na existência do espírito ou não, meu anjo guardião está ali comigo me ajudando. Ele não está preocupado se eu acredito ou deixo de acreditar. Quer me ajudar. Entendeu? Então ele não está nem aí se eu acredito ou não. Assim como aquele espírito obsessor, aquele sofredor, aquele que é um inimigo seu de outros tempos, de outras reencarnações, que te reencontra aqui encarnado e fica ali em cima de você para te prejudicar, te levando, tentando te colocar intuições para você se prejudicar, ele também não está nem aí se você acredita na existência dele ou não. Ele quer vingança e ele vai lutar para se vingar de você enquanto ele puder. Então, nós, só para vocês terem ideia, no último censo que o André Luiz divulgou nos livros dele, a população da Terra era 4 espíritos para 1 encarnado. A população humana na Terra é muito maior espiritual do que encarnada. Por isso que existem filas e filas de espíritos esperando o momento de encarnar. Só o fato da gente estar aqui encarnado, mesmo que a gente passe por sofrimentos, desafios, problemas, dores, porque é isso que vai fazer nosso espírito evoluir, só o fato da gente estar aqui, a gente já é privilegiado. Porque tem muitos que estão no plano espiritual esperando a chance de voltar, de continuar a jornada. Porque a reencarnação é como se fosse uma escola para o espírito. É um hospital-escola. A gente chama a Terra de hospital-escola. Estamos todos doentes, buscando a nossa cura e o nosso aprendizado, como espíritos. Entende? Então, estamos passando por tratamentos e tratamentos para dominar e vencer as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, e, ao mesmo tempo, aprendendo a ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, hospital-escola. Diga. Porventura, 2 coisas que eu queria saber de você. Se a pessoa
eu sei que não existe punição, mas vamos supor, se esse anjo da guarda está dando sempre orientações para a gente seguir o certo, a gente tem livre-arbítrio, mas seguir o certo, aí essa pessoa que está sendo orientada só faz o errado, não acontece nada de errado, punição, entre aspas, desse rapaz que seria um anjo da guarda da gente, não. Não, porque ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. A punição vai ser para mim porque eu não estou seguindo, o meu livre-arbítrio, estou fazendo errado. Eu trocaria essa palavra punição. Modo de falar. Eu até fiz assim, eu diria consequência. Certo. Entendeu? Agora, uma pessoa que não acredita em Deus. Aí essa pessoa, eu já tive assim, uma pessoa que contou que quando ela faleceu, assim, ela teve um acidente, na hora do acidente, ela se pegou pensando em Deus, porque foi feio, eu acho, na hora do acidente. Então, se a pessoa faz essa apronta aqui, aí, como o senhor falou, vai para o umbral. Aí, se quando ela chega lá, ela vê que está lá, você tem como ela arrepender na hora já e pegar a ajuda do anjo da guarda para sair, ou ele vai ter que ficar lá durante o período para ele poder sentir tipo dessa punição que eu te falei, mas seria a consequência para poder aprender. Ele vai ficar lá até que o coração dele se arrependa sinceramente. Se ele falar que quer ir, mas não tem... Se ele falar da boca para fora, ele não recebe ajuda nenhuma. Se o arrependimento for muito sincero, fundo do coração mesmo, ele entender que o que ele fez foi o que fez ele estar ali, aquilo ali é consequência do que ele fez de errado, e que ele se arrepender de verdade do que ele fez para estar ali, automaticamente, imediatamente ele é socorrido. Imediatamente. Então, vai depender dele. Depende da gente, sempre. Deus é tão perfeito, todo o nosso caminho, toda a nossa jornada, é toda ela baseada na meritocracia. No meu mérito, eu vou ter o que eu mereço, de acordo com as minhas escolhas. E sempre ele vai me dar oportunidade, Deus vai me dar oportunidade para que eu possa dar o próximo passo, para que eu possa me redimir, para que eu possa me melhorar. E aí vai o meu livre-arbítrio de novo. Se eu vou aceitar aquilo, se eu vou me rebelar ou revoltar com aquilo, até eu aprender. Mas esse estudo que a gente faz aqui, se caso a gente morrer e falar com o Brau, a gente continua lembrando de tudo isso, estudo. Conhecimento você nunca perde. Conhecimento, ele é seu. Tudo que você aprende é seu. Você jamais perde aquilo. Mesmo assim, ainda lembra. Lembra. Você pode passar por um momento de perturbação. É a mesma coisa vamos supor, você sabe dirigir. Aí você fica doente. Você não está em condições de dirigir, certo? Você sofreu um acidente, quebrou as pernas. Você está em casa, acamado. Naquele momento, você tem condição de dirigir? Não. Porque você está sofrendo uma consequência de algo que aconteceu com você. Porém, o conhecimento você não perde. Naquele momento, você não pode dirigir, mas o conhecimento está aí. Quando você se recuperar, você vai voltar a dirigir. Entendeu? Conhecimento a gente não perde. Ou seja, o espírito, gente, ele nunca regride, ele nunca volta. Jamais. O que você já caminhou na sua jornada, evolutiva, o que você já adquiriu é seu. O máximo que acontece é você estacionar, você não desenvolver mais, você fica parado. Mas regredir, jamais. Jamais. Conhecimento é seu. Então, você vai para um outro lugar, lá você tem um conhecimento, sabe onde buscar ajuda, sabe que exatamente. Até uma oportunidade para você colocar em prática o que você aprendeu. Porque às vezes você aprendeu e ficou na teoria, mas não soube colocar em prática. E aí as dificuldades vêm, gente, justamente para a gente colocar em prática o aprendizado, transformar o conhecimento em sabedoria. Por isso que existe a reencarnação. Esse é o motivo da reencarnação. Nós estamos aqui para vivenciar situações, relacionamentos com pessoas, com movimentos, por isso que o nome prova expiação, para a gente colocar em prática o que a gente já aprendeu até aqui. Por isso o nome prova e expiação. Diga, Laura.
É que aqui na Terra a gente passa a aprender a sair da ignorância da nossa espiritualidade, né? Porque a gente conhece muito desse mundo material, do corpo que a gente usa, mas a gente sabe pouco da nossa vida de espírito. E esse estudo que a gente faz toda semana, para a gente ter um melhor conhecimento do outro lado da vida, como que a gente vai progredindo conforme a gente vai reencarnando. E é lógico, tem muitas pessoas que preferem ficar na ignorância, né? Ela é tão egoísta que ela prefere ficar na ignorância e não conhecer o real sentido da espiritualidade, né? Porque ela pensa que aqui o mundo é ruim, tudo acontece de ruim, a vida não vale nada, então eu vou pintar e bordar e não vou melhorar em nada, né? Mas à medida que você faz ao contrário, que você busca fazer o bem, busca melhorar a tua índole, né? Você busca ser uma pessoa mansa, uma pessoa mansa que não reage de forma diferente em relação à violência, aos insultos, né? Você vai se elevando, né? Nessa fase, né? Então, o pessoal, eu acho que está muito perdido atualmente no mundo, né? Está naquela turbulência, né? Mais materialista, né? E eu acho que para a gente conseguir uma boa reencarnação agora, né? Voltar à Terra é voltar mais para o lado espiritual, que tá... Pode reparar que está bem abandonada essa parte espiritual no geral, né? É isso aí. Você falou uma coisa que é até engraçado. Tem gente que prefere ficar na ignorância. Aí a gente para pensar, como assim? Como uma pessoa vai preferir ficar na ignorância? É cômodo, né? É cômodo. É como? Porque a luz faz você mexer e ver outras coisas diferentes. Porque a diferença incomoda. Porque a luz, ela clareia, ela expande. A ignorância contrai, né? O movimento de expansão, de pensar, de conhecer novas pessoas, não quer. Por isso que os obsessores, eles não querem planchar a terra, levar a gente com as pessoas. Por quê? Porque eles são inimigos, eles não são amigos deles. Eles se excluem porque eles são na ignorância. Eles estão presos no ódio. Ódio, o olho até chega vidrado, né? Tanto ódio, né? Exatamente. Então, eles querem levar o máximo de pessoas possível da terra com eles. Só que eles não vão bem vencer. Concorda comigo? Concordo plenamente. Bem vencer o grave. Concordo plenamente. É isso mesmo. Ou a pessoa quer ficar na ignorância por comodismo, porque é mais cômodo, né? Zoninha de conforto, preguiça, ou vilãozinho, tinhoso. A gente estava falando sobre isso no curso ontem, chamado orgulho. Que a pessoa acha que já sabe tudo. Acha que já atingiu o nível superior. Acha que já está... que não tem o que melhorar. Então, ela prefere continuar na ignorância dela, porque o pouco que ela conhece é pouco. Nós, aqui na Terra, somos muito pequenos, temos muito pouco conhecimento em relação ao desenvolvimento espiritual, capacidade que temos ainda de chegar, conhecer, aprender e desenvolver. Nós temos muito pouco conhecimento. A gente não sabe nada, né? Diga, Sandro. Talvez esteja difícil. Digamos, o tempo lá do umbral, será que é o mesmo tempo, não sabia?
digamos assim, igualzinho uma André, por 8 anos, né? É 8 anos aqui também? Tempo é relativo. Tempo é relativo. Eu vou te provar como o tempo é relativo agora. Por exemplo, imagine que o senhor está apertado para ir no banheiro. Você está muito apertado. E o banheiro onde você está ocupado. Você está muito apertado. Tá ali, o negócio está feio. E tem uma pessoa no banheiro. E é o único banheiro que tem ali naquele local. A pessoa fala, só 1 minuto. Esse minuto vai demorar, não vai? Não vai? Se você estiver mergulhando numa piscina, prendendo a sua respiração, 1 minuto é muito tempo, não é? Tem muita gente que não consegue ficar 1 minuto debaixo d'água. Entendeu como o tempo é relativo? Aí, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu estou aqui, que eu amo isso aqui. Parece que faz assim. E acaba. Viu como o tempo é relativo? Então, no plano espiritual, isso ainda é mais aguçado. É mais forte ainda. Essa sensação de tempo, ela é mais aguçada do que nossa aqui ainda. Então, às vezes, a pessoa está lá no umbral, ela... Ah, estou lá 20 anos. Para nós aqui na Terra, ou é algumas semanas, ou pode ser 100 anos. É relativo, entendeu? Tempo é relativo. Aliás, Einstein já disse isso, né? Einstein já estudou e previu isso, que o tempo é relativo. Mesmo para nós aqui encarnados. Imagina o plano espiritual, que é muito mais volátil. Mas também, como o senhor falou, a pessoa que está no umbral, pode ser que ela ache que ficou 20 anos. Mas, na realidade, para quem não está tentando tirar de lá, ela passou 1 semana. É, porque o sofrimento é tão grande, parece que ela ficou uma eternidade. Ó. Entendeu? Depende também do estado que tem muitos de umbral. Tem um balde, outro está uma igual, né? Dependendo da conclusão, dependendo da conclusão, a perturbação é um tempo diferente cada um. A loucura, né? Isso. É muito pirata. Dependendo a dimensão mental também, astral. Outro tempo. Mental, outro tempo. Mais subindo. Isso. E as conclusões do espírito mais evoluído, então, perspectivação diferente daquela, por exemplo, o André Luiz, o inglês dele, ele jogou fora. O André Luiz deu outra coisa. O André é outra coisa, entendeu? Cada um percebe um tempo diferente. Porque ele vê o outro não está vendo, entendeu? Vê algo que o outro não está vendo, exatamente. Porque percepção mais dilatada. Isso. Então, ele não julga, por isso que Cristo julgava, porque ele diz não bem isso. amplo. Portanto, que é relativo, né? Que É. vai da visão, da percepção, da perturbação, ou seja, vai da pessoa. Para mim, entendi o seguinte: é como uma noite assim, digamos, de paz. Você deita, você não vê. Agora, como uma noite de angústia. Aquela noite parece uma eternidade. Parece que toda hora Verdade. no relógio, ela não faz. Verdade. Então, esse que é o tempo. Relativo. O Jean está falando aqui no chat, ó. É por isso que na Bíblia o sofrimento é eterno, em alguns trechos das Escrituras Sagradas. E é verdade, o sofrimento é eterno enquanto dura. Já viu essa frase? Eterno enquanto dura? Essa frase é muito verdadeira, porque às vezes tudo não vai depender das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. Enquanto eu escolher o sofrimento, eu vou continuar sofrendo. Se eu continuar a querer escolher o sofrimento 100 anos, eu vou 100 anos de sofrimento. Se eu escolher 1000 anos, eu vou 1000 anos de sofrimento. É eterno enquanto dura. Enquanto eu estiver escolhendo aquilo. Agora, eu paro e falo, não, chega.
Eu quero sair disso. Eu quero melhorar. Pronto. Acabou. Acabou aquela eternidade de sofrimento. E aí, eu vou tocar num ponto que é o tendão de Aquiles da maioria de nós, seres humanos, réis mortais encarnados. Perdão. Coisa mais difícil o ser humano é perdoar. É tão difícil. Quantas catástrofes, guerras, massacres. A gente acabou de ver uma hoje, né? Um absurdo que aconteceu. Que acontecem porque o ser humano tem essa brutal dificuldade de perdoar. E é em geral que eu falo perdão em geral, o perdão a si mesmo, o perdão ao próximo, sabe? O que acontece? Só para eu concluir meu raciocínio. A gente tem tanta dificuldade que a gente cria tanto problema, mais problema em cima do problema que a gente já tem. A gente acha que para fugir, para sair daquele problema, você tem que ir por um outro caminho, aí você prejudica ainda mais a pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, escolhemos a vingança. E aí é aquele ciclo de sofrimento e dor. Você vinga do fulano, fulano vinga de você, você vinga de novo, vinga de novo, vinga de novo. E a dor só vai aumentando, eterno enquanto dura. E você só vai sair daquele sofrimento, daquela eternidade de dor, a partir do instante em que você decidir perdoar. Sabe por que é tão difícil? Porque para você perdoar, você tem que vencer o seu próprio orgulho. E o orgulho, como diz o Evangelho, é a maior chaga da humanidade. Agora, fechando aqui para você falar. Quando você consegue uma recompensa inexplicável, quando você vence o orgulho e atinge o estado do perdão, a sensação de liberdade, de bem-estar, de paz de espírito é inexplicável. Incalculável. Eu falo que eu já vivenciei isso dentro da minha casa. Quando você consegue realmente perdoar, a liberdade, a sensação de liberdade que vem para você é absurda. É uma coisa maravilhosa. E detalhe, o perdão não tem nada a ver com o outro. Porque muita gente fala assim, que eu perdoar fulano fez isso, fez aquilo, me traiu, acabou comigo. Perdão não tem nada a ver com isso. Eu sou ódio contra você mesmo. Perdão é quando você consegue se libertar do seu ódio, dos seus rancores, dos seus remorsos, das suas mágoas. Não tem nada a ver com o outro. É você com você. Esse que é o verdadeiro perdão. Perdoar é perder a dor. Quando você perdoa, você não esquece. Perdoar não é esquecer. E quando você esquece, apaga de sua memória. Vamos supor, você confiou em uma pessoa, essa pessoa te prejudicou. Se você esquecer, é como se você estivesse perdendo conhecimento. E a gente já entende que o espírito não perde conhecimento. E se fosse possível você esquecer, significa que você iria confiar de novo na pessoa e ela ia abusar de novo de você. Ah, esqueci. Aí eu vou confiar de novo, ela vai abusar de novo. Ah, esqueci. Vou confiar de novo. Não é assim que você perdoa. Não é esquecer. Você vai lembrar, porém sem dor. Porque aquilo vai ser um aprendizado para você. Não um motivo de raiva, de ódio, rancor, querer prejudicar, vingar. Mas um aprendizado para você ter mais cautela ao confiar nas pessoas. Perdão não tem nada a ver com confiança. São grandezas diferentes. Então, quando você perdoa, você perde a dor. Você lembra da pessoa, ou você lembra da situação, do fato, sem doer. E aí você consegue conviver com a pessoa. Confiar já é outra história, outra conversa. Não estou falando em confiança, estou falando em perdão. Certo? Pode falar. Tem mais guerra no mundo, tudo. Por causa de uma palavra. A verdade minúscula.
todo mundo recebeu a liberdade. Isso me cumpriu. Haverá maior prazer, valor a ver pequeno no egoísmo, entendeu? Porque eu vou espírita, o resto tudo vai. Eu vou. Não. Se eu lembro, gente, quando eu trato um protestante, ele é psiquiatra, né? Eu tenho que entender que ele é a religião dele. O budismo, eu tenho que entender. É a crença dele, né? Não, eu vi a briga, né? É fácil. Eu estou esquizofrênico, né? Bushwell, meu time explicando, né? Muito carinhoso, doutor Bushwell. O time perdeu. Não, perdeu também de futebol, perdeu se acalmou. Ele vê que no time todo mundo perde, ganha a vida, né? Você conseguiu, quando pessoas um ato de diálogo, não de briga, dialogar e não de construção, de conhecimento, de fraternidade, a gente vai ameaçando. Aí o mundo pode começar a ter uma melhora. Isso. Né? Quando as pessoas aprenderem a entender que cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem a sua verdade. Porque nós não sabemos da verdade absoluta. Só Deus. E aí a gente quer achar que a nossa verdade é mais verdadeira que a do outro. É o ego, né? É o ego, o orgulho, o egoísmo. Esse eu aí, o Paulo assim. Quando o Paulo salvou Paulo ele foi comprou o mundo. Depois, na Roma, ele superar o budismo também, para entender. Assim, não é eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Ele se iluminou. Aí, puxa, ali eu não tinha medo de ninguém de morrer. Ali, ele com a pessoa sem, ali ele se iluminou. Isso, quando ele deixou o Cristo, ele não tinha eu lá. Trouxe Cristo para dentro do coração dele, né? Ele se transformou. Não é eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Isso. Aí, ele se tornou um ser crítica, entendeu? Ele acendeu. Ali ele acendeu lá. Aí ele não tinha medo de morrer, ele via, ele sentiu o Cristo. A visão dele ficou muito mais ampla. Já dilatada, entendeu? Bonito, né? Muito lindo. Diga, Suzana, você levantou a mão, pode falar. Então, tipo assim, essa questão do perdão, no meu ver, é algo tão sério, que as pessoas tratam isso até por demagogia. Porque perdoar um pai, um filho, um irmão, um amigo, isso é fácil. É facinho perdoar um amigo. Agora eu quero ver a pessoa perdoar alguém que matou seu irmão, alguém que estrupou uma filha, entendeu? Então, essa questão do perdão, ela é muito séria, porque quando se fala de perdoar, não é perdoar um soco que o seu irmão te deu, não é perdoar uma briga de pai e mãe. Quando se fala de perdão, eu creio que eu já vou bem mais lá em cima, bem lá no pesado mesmo. O perdão mesmo, para ser verdadeiro, é você conseguir perdoar um estrupador que estrupou sua filha. É um homem que matou seu pai. Entendeu? Então, é algo, para mim, é muito sério, né? Eu estou trabalhando muito a minha vida em questão de tudo, porque a partir do momento que você consegue perdoar um estrupador, aí eu creio que realmente você já está numa evolução bem forte, né? Eu penso assim. Olha, eu concordo com uma parte do que você disse, mas eu acho que o perdão,
não é só perdoar os grandes atos. Eu acho que perdão é perdoar os pequenos também. Aliás, como tudo no universo é gradativo e aos poucos, se a gente quer aprender a perdoar, a gente tem que começar pelos pequenos. Sim, Começando a perdoar os pequenos, as coisas pequenas à nossa volta, e a gente vai expandindo essa capacidade aos poucos até conseguir chegar nesse nível que você falou, de perdoar o estuprador, de perdoar essa pessoa que entrou lá na creche e fez o que fez hoje. Isso Porque está o mundo inteiro, o país inteiro condenando essa pessoa. Alguém pensou em orar por ele? Ele, ó. Alguém pensou em orar para essa pessoa? Porque imagine o quanto está perdido de fazer uma atrocidade dessa. Quem porque foi desculpado. O que fez essa pessoa tomar essa decisão? Então, assim, não estou defendendo o ato, claro que não, óbvio que não, mas alguém pensou que essa pessoa precisa de muita oração para que ela acenda e saia dessa treva que ela está? Percebe? Então, assim, eu acho que o perdão, ele começa com as pequenas coisas. Então, às vezes, o grito que alguém da sua família, dentro da sua casa, deu para você ali, e ao invés de você responder à altura, você fica em silêncio, depois você conversa com calma, e aí você vai expandindo o processo aos poucos, até você conseguir chegar nesse nível que é bem difícil para nós no nível que está. Só antes do senhor falar, a Selma levantou a mão, deixa ela falar. Pode falar, Selma. Wellington, igualzinho vocês estão comentando, né? Eu penso, na minha concepção, que a prática do perdão, ela vai das coisas mínimas às coisas grandes. Principalmente, nós, os seres humanos, a gente acha que se a gente perdoar a pessoa vai estar recebendo a luz, a pessoa vai se sentir aliviada. Pelo contrário, gente, é nós que praticamos o perdão, é que vamos receber a luz maior. Que a gente pode deitar no travesseiro, ter uma boa noite de sono, se sentir aliviado, igualzinho você falou, que você conviveu dentro do seu lar. Isso é a verdadeira prática do perdão. A respeito desse rapaz, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi rezar para ele. Mas dói de você sentir que um ser humano foi capaz de tirar a vida de pessoas inocentes, principalmente uma criança, né? Que tinha tudo pela frente ainda, né? E eu me ponho no lugar dessa mãe. Então, às vezes, o perdão é muito difícil, principalmente nesses casos. Muito, muito. Eu falo por mim, eu acho que eu sou uma pessoa que talvez não perdoaria. Eu sou uma pecadora. Às vezes, mais na frente, com mais evoluções, eu entendendo mais as coisas, eu sei que ele estava num momento de perturbação, né, de muitas coisas ali envolvendo, pode ser até familiares, né, processos familiares com ele, igualzinho que essa semana também que teve um policial também, né, que suicidou com problemas no lar. Então, tem vários tipos de coisas acontecendo no mundo. Então, o que a gente busca? O ser humano tem que ter mais amor ao próximo. É uma coisa que está faltando muito no ser humano. Mais amor ao próximo e mais Deus no coração, né? E uma religião, seja ela qual for. É igualzinho você sempre fala que todas as religiões são boas. O que atrapalha as religiões são os próprios cristãos, né? Que às vezes leva para um caminho errado. Então, assim, eu penso comigo que o perdão, o maior benefício são para nós mesmos que estamos praticando ele. Com certeza, com certeza. Diga, Laura. Você levantou a mão, Laura? Então, nessa tragédia que aconteceu, lógico, o rapaz que cometeu essa barbaridade ali, ele vai pagar na justiça vai ter a consciência dele, que vai chegar um momento que a consciência dele vai atormentar ele vai se arrepender, vai chegar no arrependimento.
Lógico que tem que ter justiça para esse caso. Mas a gente tem que pensar que Deus é bom o tempo todo. Eu sempre falo isso, é uma frase que eu gosto muito, porque tudo tem o seu propósito, nada acontece por acaso. Essas crianças, quando vão mais cedo, independente do jeito que ocorreu, né? Às vezes ali está um ato de Deus que é melhor que aquela criança volte para a vida espiritual do que ela continue encarnada e não consiga vencer a prova dela. Às vezes é uma benevolência, às vezes a gente não... É difícil a gente ver o bem nessas ações ruins que acontecem à nossa volta. Mas o que a gente tem que ter no coração da gente é que tudo tem um propósito e Deus é bom o tempo todo e Ele sempre vai estar apoiando a nossa evolução. E cada um vai ter que colher o que semear, né? Perfeita reflexão. Essas crianças que passaram por isso, não passaram à toa. Não existe acaso, né? Estava programado para que elas desencarnassem cedo. Estava programado para que acontecesse algo para elas irem embora mais cedo. Isso, se Deus permitiu acontecer, porque foi para o bem delas. Pode falar. Vou só deixar o seu Lu falar, que já tinha chamado. Pode falar, seu Lu. Você começou a dizer para nós, começar dos pequenos. Resolver os pequenos. Igualzinho eu, para mim, igualzinho nós estamos falando, esse caos de hoje, está todo mundo comentando. Ele tem uma causinha lá embaixo, que não foi assim também, ó, o cara vai sair para dentro. Eu, para mim, deve ter com uma coisinha, né, nessa escola, qualquer outra coisa. Ou com alguém de lá. Alguém deve saber, magoou ele demais. É óbvio, penso assim. Nessa mágoa, se aqueles alguém lá de uma escola ou tudo mais chegasse nele, começasse a explicar para ele, entra no meio, entendeu? Ou alguém que vota dele, entendeu? Pensa aquela angústia dele, e não foi de um momento para o outro, hoje para. Chegou uma noite para fazer. Quantas noites que a gente que passou? Entendeu? É difícil julgar. É difícil. Com certeza, algo muito grave aconteceu para ele tomar essa Agora, eu decisão. só tenho uma coisa comigo. Um fato desse, é igualzinho eu comecei a falar aqui, parece que está tudo em volta de nós. Essa parte espiritual é um espelho para nós, só falta nós encarar esse espelho e ver. Entendeu? Igualzinho um caso desse. Nós não devemos condenar esse rapaz. Eu sou desse, assim, espiritualmente. Porque está dando uma lição para nós. Ó, pai, me dê força para mim não cair naquela fraqueza. Não cair Entendeu? nessa escuridão toda. Então, para nós é um espelho. Entendeu? Agora, na lei de Deus, nós não podemos nem falar o que vai acontecer, o que é. Mas tudo está determinado. O momento e tudo mais. Então, todos esses casos, eu sempre brinco, para você ver uma pessoa ver, o pai vê, chama o filho, olha lá, filho, tá vendo? Lá, o cara camarinha para cá. Não, filho, tá vendo lá? Olha bem, filho, se você fizer isso, fazer aquilo outro, você vai ficar daquele jeitinho. Porque o cara está dando uma lição. Talvez muitos vêm para nos ensinar, para nós não cair naquele erro deles. Eu para mim, tem uma coisa. Agora eu vejo uns caras falar, porque esse rapaz é. Não. Não sabemos disso. Não sabemos. Não cabe a nós julgar, sim a justiça. Entendendo? Né? Aconteceu? Olhamos, vamos analisar. Vamos aprender com e isso. pedir a Deus força para não. Com a família. Eu penso assim, só fico sentido. Mas com a mãe desse rapaz. Imagina, gente. Não, gente, vamos botar. A mãe dele. A mãe dele. Entendendo? Tá louco, né? Tá louco. Nossa. Que viu aquele menino crescer, que cuidou dele, baixando, chegar num ponto desse. Às vezes eu falo também das coisas que você fica do lado. Às vezes teve um dia eu falei um negócio. Não posso falar, né? Rapidinho. Está na hora da gente Aquele jogador de futebol que está de Pelé, né? O pai dele deve ser, se tivesse vivo a mãe, aquela atitude que o mundo fez para o filho dele, ele deve ser feliz, né? Para a mãe desse rapaz. É difícil. Você levantou a mão? Pode falar.
falo assim, eu quero estar bem evoluído para me perdoar esse homem, igual o pai dessa criança perdoou ele hoje em dia nacional. Porque perdoou. Ele contou o último momento, a repórter perguntou para ele, qual que é o último momento que você quer lembrar do seu filho? Ele entrou pulando, imitando com ele, junto com o amigo dele, e eu pulando junto. Essa é a única memória que eu vou levar, a última memória que eu vou levar do meu filho. Mas eu, como cristã, ele falou, eu perdoo o assassino do meu filho. Nossa. Eu tenho que estar muito evoluída. Eu acho que eu vou demorar, porque eu não perdoaria. Essa parte eu estou um pouco mais ruim. Estou bem mais... Eu estou bem mais baixo dessa evolução desse lado Não é brinquedo, não. Porque Não é fácil. eu já custa perdão os problemas que eu tenho passado aí de pai e mãe, que dirá eu perdoar assassino. Pois é. Viu? Quem perdoa é Deus. Oi? Quem perdoa é Deus. Deus? O que é o nosso perdão diante do perdão de Deus? Não. Deus é tudo que você pensar de melhor é Deus. Deus sempre vai perdoar. Deus é a causa de tudo. Deus é soberanamente justo e bom, benevolente. Deus é tão superior a nós que... Já viu aquela frase, Deus é amor? Você acredita nisso? Se eu te falar que não é, Deus não é amor. Deus criou o amor. Você vê o tanto que ele está além da gente. Agora, nós não somos criaturas de Deus? Então, nós temos recursos, capacidades para também aprender a ter essas virtudes que é dele. Porque ele, nos criando, colocou em nós essas virtudes embrionárias, cristalizadas, que nós, ao passar do tempo, evoluindo aos poucos, vamos evoluindo essas capacidades. Então, não é só Deus que perdoa. O perdão é um recurso que é nosso, que cabe a nós desenvolver, tanto quanto qualquer outro recurso humano. O recurso de aprender, o recurso de amar, o recurso de andar, o recurso de se desenvolver, qualquer. Então, nós temos a capacidade de perdoar. Tem uma lei, isso é uma lei, que todo ser humano ou tem a capacidade de fazer o que ele quiser, ou tem a capacidade de aprender a fazer o que ele quiser. Ou você tem aquele recurso, ou você tem a capacidade de aprender a desenvolver aquele recurso. Entendeu? Por exemplo, eu não sei falar inglês, mas eu sou capaz de aprender a falar inglês. Entendeu? Na prática. Então, eu não sei perdoar, mas eu sou capaz de aprender a perdoar. Eu não tenho paciência, mas eu sou capaz de aprender paciência. Agora é tempo, né? Tempo. Por isso que a gente vai desenvolver, aos poucos. Eu quero desenvolver bastante esse lado. Nós A precisamos. evolução está longe. Aí, tá vendo? Tudo é aprendizado, gente. Olha só. Olha o ponto de vista que a gente viu aqui, o lado desse rapaz que fez essa atrocidade absurda, o que está por trás disso, a dor dele, o que fez ele tomar essa atitude, os traumas, a dor dos pais. E agora pega um pai de uma criança que foi vítima e falar que perdoa. Cara, que aprendizado. Ele falou que não quer, que quer que acabe tudo bem no final. Isso em cima de uma tragédia, quantos aprendizados. Né? Só um minutinho que ele levantou a mão, pode falar. Qual que é o primeiro passo para a gente aprender a perdoar? Porque eu acho que é muito fácil falar, né? Eu perdoo, mas Primeiro passo, você vencer você mesmo. Primeiro passo é você aprender a combater o seu orgulho. Só perdoa se você combater seu orgulho. Só perdoa se você parar de achar que é melhor do que alguém. Porque toda vez que a gente olha para esse assassino, pegando um exemplo de novo, porque é o que está em voga aqui o assunto, né? A gente olha para esse rapaz que cometeu essa atrocidade, aí a gente fala, nossa, como ele é assassino, criminoso, que ele é mau, etc. Quando você olha e fala isso, é porque você acha que você não é dessa forma, você se acha superior a ele. Só o fato de você julgar alguém ou algo
um fato ou alguma pessoa, o fato de você julgar significa que você acha que é melhor. E isso é orgulho. Então, o primeiro passo para poder perdoar é você se abster do seu orgulho e passar a enxergar com outros olhos. Talvez enxergar com olhos da própria pessoa que cometeu aquilo que para você é condenável. Tentar compreender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Entendeu? Vencer o orgulho é o primeiro passo. Se você vencer o orgulho, aí fica um pouquinho mais fácil de você dar o próximo passo, que é perdoar de fato. É um sistema também que faz, que é coercivo, executivo. As televisões também fazem toda essa manipulação. O mal sempre vai voar, não é? Ah, sim. Nós temos a tendência para o negativo. Aí, 4.600 homens comandam o mundo. São ricos, entendeu? E aí, eles comandam o mundo. Aí, eles tudo se afeta em tudo. As televisões, as mídias. Então, a gente tem já tudo já manipulado. E aí, vão para novelas, pelas redes sociais, pela televisão. A gente vê gente matando a novela, briga, a gente fica borrado total. Isso mistura a bolo. Aí virando, ó, Entendi. Faz. Os meios de comunicação nos influenciam todos os dias. O sistema é controlado por um grupo do mal. E um grupo de espíritos do mal, você entendeu? Reencarnados e um grupo oculto do mal. Eles não querem sair desse sistema. Quer perder, né, o poder, então eles querem manipular as massas. Aí tem que ter a desconstrução. E desconstruir é difícil. Sair do padrão, né? Padrão essa bomba do mal. Magnético, entendeu? Isso. Sair dessa onda do mal. A favor, tem uma parede. Quer ver um exemplo disso que você está falando? Você está assistindo um filme. Aí é assim. Aí o personagem principal, que é o bonzinho, apanha, é traído. E acontece tudo de ruim com o coitado. E você fica assim, não é possível. Olha lá, o fulano está fazendo aquilo com ele. Meu Deus do céu, quando é que ele vai revidar? Aí, se ele revida, você torce, yes! Foi vingado. Essa é a forma? Não. Essa é a forma que Jesus ensinou? Percebe? Novelas, filmes, notícias. Bom, televisão hoje, sai, se você passar o dedo, surge sangue. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente absorve. Né? Muito cuidado. Não vou nem entrar nesse método, daqui a pouco o povo vai me tirar da internet. Se eu falar o que eu penso aqui... Eu gosto. Para a gente encerrar, porque eu estourei o tempo. Tratando do assunto aqui, e Deus, entendeu? Agora, na minha parte, Deus não perdoa. Não existe no calendário de lá essa palavra. Porque ele já nos dá para nós, entendeu? O livre-arbítrio. Vai, que faz, se quiser, diverte, de maneira que você quiser. Mas só que a minha lei é essa aqui, ó. Essa é minha. Você vai ter que chegar aqui. E nessa oportunidade das encarnações para nós vir sofrer, entendeu? Que nós não fomos santinhos, eu não fui santinho. Quantas vezes que esse quem não foi pecador, que atira a primeira pedra, né? Nossa, entendeu? Então, para Deus, essa palavra, no meu ponto de vista, o de perdão para Deus é um erro. Que Jesus veio para ensinar, não foi? O que ele disse? Perdoai, como eu amai, como eu os amei. Então, foi uma lição que ele deu. Então, vamos seguir a lição dele. Agora, se você não faz, você vai ser reprovado. Reprovado, você vai reencarnar. No meu ponto de vista, Deus perdoa porque ele sabe as escolhas que a gente vai fazer. Ele nos conhece tão bem
que ele sabe até Não, os mas erros eu que a gente pra vai mim, cometer. esse perdão dele, ele Então, deixa- o perdão já está nele, já. Não, ele Entende? deixa ele de lado. Então, não é que ele deixa de lado, é porque já é dele. Não é que ele deixa de lado, Salomão, já é dele. Porque ele já nos conhece, é igual o filho. Ah, você tem uma criança, 2 anos, ela está andando. Você sabe que ela vai pegar uma balinha no chão e vai comer. Você sabe que ela vai fazer isso. Então, você deixa, se você esqueceu a balinha ali, ela vai comer. Você não vai querer punir, bater porque ela fez isso. Você sabe que é da índole dela fazer aquilo, entende? Então, aquilo naturalmente você perdoa, é natural. Não, peraí, mas Entende? a palavra do Cristo, ele disse, né? Jesus disse, tudo há de passar, mas de menos as minhas palavras. Por que ele disse lá na cruz? Pai, Perdoai-nos. perdoai porque eles Não sabem o que fazem. Isso. Por que ele quis dizer para nós? Que nós éramos uma criança, era tudo, com as encarnações nós ia crescendo. Ia compreender os erros que nós cometemos. Isso. Entendeu? Então, nessa atitude, para mim, eu sempre falo para muitas pessoas, gente, não pede perdão para Deus, que ele não te escuta. Ele escuta. Perdão para ele escuta. Ele escuta e te dá nova oportunidade. Entendeu? Eu sei, Ele né? sempre escuta. O bom, ele é soberanamente bom. Ele é a bondade extrema, então ele sempre escuta. O bom pai, o pai amoroso, ele sempre está ali para o seu filho. Entendeu? Não, assim, diga uma palavra. Eu digo a palavra perdão. Isso para mim. É um recurso que é inato dele. Ele criou o amor. Como é que ele não vai perdoar? Se o próprio filho dele pediu para o pai perdoar, porque o pai perdoou. Por quê? Você já viu Deus castigar alguém? Alguém aqui já viu Deus castigar alguém? De fato. Deus nunca castiga. Se ele não perdoasse, ele castigaria. Ele não castiga, ele só dá outra oportunidade. Não, isso eu digo, essas oportunidades é perdão. Então, como é que ele não perdoa? Se ele dá oportunidade, é porque está perdoando. Então, ele perdoa. Não, tem muitas pessoas que pedem perdão e acham que já, igual assim, você vai confessar ela para o pai. Ah, Você fala da Maria... da pessoa falar a palavra vazia, você Né? está falando, né? Essas dívidas tuas lá com Deus já está livre. Né? Pode cometer outros, senão ela em casa, mas faz de novo. Eu acho que não tem isso. Entendeu? Não, isso não existe mesmo, não. Isso não existe, não. Jesus veio para salvar o mundo, para tirar o pecado do mundo. Não, para mim não existe. Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas num sentido muito mais profundo. No sentido de nos ensinar a parar de pecar. Não para tirar as consequências dos nossos atos. Né? Gente, a gente estourou aqui. Isso. Infelizmente, nosso tempo estourou, já tem 10 minutos, 16 minutos estourados. Ai, meu Deus. Eu só levo puxão de orelha aqui, ó. Pessoal, então eu convido vocês a partir de agora para a gente fazer um encerramento. Muito bom, né? Muito bom. Muito obrigado por essa noite de aprendizado aqui. Obrigado por vocês. Muito bom. A partir de agora, então, vou pedir para que você volte a se conectar com você. Respire novamente aquela respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. E volte com aquela sua luz do nosso estudo de hoje. Volte a trazer aquela luz novamente, que vem lá no seu íntimo, na sua essência, que é divina, usando a gratidão, agradecendo agora por essa noite abençoada, maravilhosa que nós tivemos aqui, de tantos aprendizados, de compartilhamento, de tanto aprendizado que nós tivemos aqui. Agradecer aos mentores espirituais que nos acompanham por nos trazer as intuições necessárias para o entendimento das questões, para as respostas e principalmente pelas perguntas que nos fazem refletir.
Agradecer a equipe gigantesca espiritual que vem aqui estudar conosco. E é óbvio, agradecer ao nosso mestre e amigo Jesus, que nos prometeu que onde tivesse um ou mais reunido em teu nome, ali ele estaria. Eu tenho absoluta certeza e convicção que ele está com a gente aqui em cada estudo, em cada momento em que a gente está com ele. Então, vamos usar dessa gratidão sincera, que vem do fundo do coração, para expandir ainda mais essa luz. Dessa forma, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com a luz dos nossos colegas que estão nos acompanhando virtualmente, se conecta com a luz da espiritualidade, que vai de encontro à luz de Jesus, formando uma linda, uma poderosa e maravilhosa corrente. E utilizando assim do recurso da vontade. Neste momento agora, usando da vontade, nós rogamos aos nossos amigos espirituais que possam levar essa corrente de luz direto ao exército de Jesus. Esses espíritos superiores que estão conosco aqui na Terra, cuidando de cada passo nosso, que estão envolvendo o planeta, ajudando o planeta a se desenvolver aos poucos. Que essas luzes vão em direção ao exército do Cristo, as irmãs de Maria e todos os benfeitores celestiais, para que eles possam potencializar essas luzes, devolvendo para o planeta em forma de chuva de luzes de bênção. Que essas luzes, em forma de chuva de bênçãos, possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade, que neste momento sofrem por algum motivo qualquer. Seja pela pandemia que ainda assola o planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da alma e da mente, pelas doenças do físico, da matéria, aqueles que estão em estado terminais, por esse evento que aconteceu aqui no nosso país, desse massacre nessa creche, pelos espíritos dessas crianças que desencarnaram, pelos familiares dessas crianças, por aquele irmão preso nas trevas da cegueira, da inconsequência, da perturbação, que cometeu esses atos. Que os benfeitores possam levar a ele luzes para que ele possa acordar e sair desse ambiente de trevas que ele se encontra. Pelos pais e familiares de cada criança que sofre a dor da despedida, mas que nada é por acaso. Não cai uma folha sem que Deus saiba. E elas precisavam passar por isso. E que sejam confortadas as famílias e os próprios espíritos dessas crianças. E em especial, nós pedimos pelos nomes da nossa lista de oração, que as equipes espirituais possam visitar o lar dos familiares desses nomes da nossa lista. David de Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Laura Facuri, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro Santos, Ítalo Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Sônia Araújo Costa, Jaime Reisen, Gina de Souza Costa Bexiga, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Azambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Correia de Azevedo, Lauro Sartório, nosso irmão aqui presente conosco, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza e sua família, os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus,
Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Agnaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Hércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza e Helena Barbosa de Freitas. Que esses nossos irmãos sejam abençoados com essas luzes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. E acreditastes em vossa sabedoria dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-lo. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos, consolar suas almas, inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, de um jeito ou de outro. Isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus abençoe cada um de vocês por esta noite abençoada. Assim seja. E agora, quem quiser continuar aqui, a gente vai fazer, como sempre, a leitura das psicografias. Pode vir. Ó, a gente vai a psicografia. Deixa eu só tirar a tela aqui, para não atrapalhá-los. Boa noite, pessoal. Hoje é uma só. Os filhos do nosso Senhor que somos, carregamos dentro de nós a centelha do amor que provém de sua bondade. Somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, e por isso mesmo caminhamos a passos firmes e ansiosos de volta à nossa origem. Creiam, meus irmãos, que estamos todos ligados por esta centelha em comum, do mais ignorante ao mais sábio dos espíritos. Por isso nos intitulamos irmãos, irmãos em espiritualidade. Entendam, portanto, que irmãos que somos devemos agir como tal. A imagem e semelhança de nosso Pai, também somos imagem e semelhança de nossos irmãos. Por isso nos intitulamos semelhantes. E semelhantes que somos, portadores da mesma centelha, todos juntos fazemos parte do todo que nosso Pai rege. Sendo assim, amados semelhantes, ajudar ao outro se assemelha ao cuidado a si mesmo. Disse Jesus: amai uns aos outros como eu os amei. Por essas palavras, ele nos transmitiu o quão próximos e semelhantes somos, pois o amor que ele nos dedicou e dedica sempre é a centelha que todos nós carregamos. Reconheça em vosso irmão. Reconheça a sua dor e o quão próxima ela é da que vós mesmos sente. E em lugar de julgar, se compadeça, pois as dificuldades em seu caminho pode e deve também estar em algum grau no caminho do irmão. Em lugar de indiferença ou rancor, compreenda e acolha, mesmo que só em oração. O que vai em seu coração só vós sabe. Lembre-se, portanto, que o que vai no coração do irmão, somente ele o sente.
Orai e vigiai, irmãos. Orai para que a espiritualidade de luz vos ilumine e vigiai para que seus pensamentos sejam originados da centelha do amor que vem do nosso Pai. Assim, apenas pensamentos justos e benevolentes povoarão vossa mente. Compadeça-se de ti, mas também do semelhante que sofre e pode ter tido menos acessos. Seja um veículo da luz do Senhor que pode ter dificuldade em chegar até o irmão, mas pode ser mais acessível se vier de ti. Palavras de compaixão pode ser um bom começo. Reflitam o quão gostariam de acolhimento nos momentos de dores, e então façam ao irmão o que gostariam que fizessem por ti. Isso é caridade tão iluminada que o retorno da luz para a sua vida tão breve virá. Com a luz do Senhor e a centelha de amor que Ele nos presenteou, a todos me despeço. Chuvas de bênçãos alcancem a todos em vossos caminhos e lares, acendendo dentro de cada um, cada vez mais, a centelha de amor do nosso Pai. Que lindo isso. Que lindo. Próximo. É o... Mas eu estava olhando no YouTube, essa posição não me valoriza. Eu vou ficar assim, certo? Tá bom. Ah, é, né, Léo? Não me valoriza. Seu ângulo agora é diferente. Direito de imagem. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus abençoe a todos vocês. Tal qual o gelo que se aquece e liquefaz, o perispírito, como um refletor de ondas psicomagnéticas, também modifica-se com plasticidade e densidade ímpares. A leveza, confundida sempre com o estado de bem-estar, simboliza notas de uma melodia em construção, em cuja harmonia o tenor consegue vislumbrar os próximos passos. Ao contrário, o elemento vivo emissor de ideologia ostentada em teias cavernosas de terror agiganta-se diante do circuito fechado formado, e por conta da pouca expansividade, ressoa maior peso e concentração dos centros vitais. Nossa. Dias difíceis não devem ser desprezados. Isso porque estes geralmente nos tocam por conta de nossas tendências ao pessimismo da vida encarnatória. Raciocínio simples. Quantos de vocês se lembram do 28º aniversário do esposo ou do filho, se assim o tiver? No entanto, lembram da devassidão do aniversário do dia-morte, o qual martela como última lembrança daquele que costumava se afeiçoar. Assim como o equilíbrio termodinâmico em que o caldo quente jorrado em panela gélida tende a se amornar, devemos dosar melhor nossas euforias e momentos de instabilidade emocional. Como já dito outrora, o equilíbrio é objetivo alcançável, a duras penas, mas deve ser encarado como norte bussolar. A vida feliz é aquela equilibrada. A decisão razoável é aquela ponderada. O timbre de voz ideal é o modulado. A prece entoada tende a amoldar-se na medida certa, ao ensejo dirimido. Não viverão no palacete do ponto médio, mas terão que transformar a vivência impossível com o filho em tentativa de tatear paulatinamente pontos de aproximação com esse arqui-inimigo de outras eras. A plenitude só pode ser exposta se todas suas derivações se encontrarem
em pleno funcionamento. Para tal, equilíbrio é imprescindível. A grande maioria das moléculas visíveis são estáveis, pois equilibram-se com a pressão e densidade intramolecular. Aqueles que são instáveis, os são radioativos e repelíveis também, se jazem vistos. Por fim, podemos salientar que agir com ponderação não é tão somente ser prudente. Deve-se agir com o dolo de evoluir. Adorei essa expressão. De nada adianta fazer caridade em condomínio fechado. Espraiar-se em locais perigosos, mas abertos ao ato de acolhimento, é fundamental para a evolução daquelas pessoas. Ser equilibrado é, pois, ato de coragem, dosado com delimitações de prudência e alicerçado na base da reforma íntima, porque o desequilíbrio não está em acolher o sofredor, e sim em favorecer o sofrimento. Sois, portanto, os artistas de rua, que adquirem moedas com a providência, ao passo que disciplinam os instintos. Boa colheita a todos. Aniceto. Tinha que ser, né? Caramba. Tinha que ser. Mantenha-se firme, essa é outra. Os pensamentos destrutivos aparecem, mas já sabe que a luz do amor é infinita. A bipolaridade pode ser vencida com caridade e conhecimento psíquico. O medicamento auxilia, a prece engrandece, a execução do amor cura. Cure suas feridas internas com recursos intangíveis. A honra está no amadurecimento moral, e não em postura ereta que esteja calcada em cadáveres sentimentais. Assim evitará dores físicas e mentais. Antônio. Esse nome estava sendo bem falado. Antônio. Temos aqui um poeta agora. Famoso. E traços diferentes. Você acha que não é ele, mas é ele no final. Já fui escravo e capataz. Já desejei guerra, já torci pela paz. Já fui do ódio da selvageria. Já eduquei-me para a melhoria. Já fui vilão e cristão. Já fui ateu e desmontei canhão. Já lutei em nome da fé. Já salvei índios americanos de falecerem na morte sumária e em pé. Já pisei em corações famintos por carinho. Já fui apunhalado por um excelente vizinho. Excelente vizinho. Já lutei em revolução. Já fui levado à Inquisição. Já fui o espelho daquilo que não quero mais ser. Hoje sou consciente da minha luta e dever. Dantes, um andarilho do orgulho. Mendigava atenção, assim como o golfinho quando se põe a mergulho. Hoje um amante das parábolas de Cristo. Perdoar 70 vezes 7 vezes até vai. Entretanto, dar a face esquerda após ser golpeado por punhos fechados, por valentão, ai, ai, ai. Não sei, não. Por isso digo, os espancados serão exaltados. Silas, o trovador. Mais alguma? Daqui a pouco a Alexandre vai falar dela também. O perdão e a sabedoria de se livrar da dor de entender que o outro também tem defeitos e quem você para julgar e ficar com raiva. Quantas vezes você
passou raiva nessas pessoas. Seja grato tudo que passastes e saberás que o que você passou foi para a sua evolução, por pior que seja. André. E esse daqui foi o que eu fiz essa semana. Linda, né? Mostra de caneta. Que lindo isso aqui, esse tigre, olha, coisa mais linda. Não, né? Nossa, parabéns. Ficou bonito em qualquer lugar. Em qualquer cor de luz. É porque eu fiz a luz clara, né? Desde que seja feito na luz branca. Eu fiz Porque na luz do é- sol, que é melhor Te ainda. contar, viu? Olha, nem vou mais colorir isso. Não, agora você pode colorir, eu te ensino como é que você usou. Lupa. Boa noite a todos. Vou ler esse aqui. Abençoado é o dia que fui resgatada daquele lugar de dor e sofrimento. Sentia frio, angústia, medo e acreditava que Deus havia se esquecido de mim. Até que em um determinado momento, vi aquela caravana de pessoas iluminadas. Mas, no primeiro momento, não consegui sair da lama em que me encontrava. Então comecei a pesquisar e perguntar às pessoas que estavam ali comigo quem eram aquelas pessoas de branco e muita luz. E as respostas foram as mais variadas. Até que, em outro instante, eles apareceram e se aproximaram de mim e me deram a mão. E dali fui resgatado, entre aspas. Hoje sei que saí do frio e da escuridão. Foi, em parte, devido ao meu esforço mental de sair de onde estava. E a outra parte foi das orações de socorro e esperança dispensados a mim por pessoas que me amam. Hoje estou em tratamento em um hospital surpreendentemente iluminado e abençoado. Estou estudando e entendendo o que aconteceu comigo. E, ao chegar a hora, serei capaz de auxiliar outros irmãos que se encontram onde eu me encontrava. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelas orações, pelo amor, e dizer que Deus não nos esquece, não nos desampara. Somos todos filhos dele e por ele somos abençoados e abraçados sempre. Que vocês possam sentir o abraço de Deus como eu senti e perceber como é realmente grandioso seu amor por nós. Jesus os abençoe. Aí assinou Luiz Farias Júnior. Alguém conhece? Luiz Farias Júnior. Aí outra mensagem. A fé é um processo que deve crescer dentro de cada pessoa, gradativo e naturalmente, como a semente que cai em um solo e se desenvolve ao sabor da natureza. Entretanto, assim como essa semente necessita de de solo fértil, a fé o também necessita, de um coração repleto de amor, de paz, de alegria, ao ver e sentir a beleza da vida todos os dias quando abrir os olhos. Perceber o quanto o quanto é deslumbrante a vida, mesmo nos dias cinzas e chuvosos, é para aqueles que sabem que, apesar das dificuldades e de sabores, tudo está conforme deve estar. E segue em frente, com o coração a saltitar e a luz a radiar. Vocês nasceram para brilhar, pois são filhos do nosso Pai bondoso e misericordioso. Então, não se desanime, não se iludam com coisas insensatas e sem sentido. O amor é o único caminho que nos leva ao nosso Pai. Sendo assim, vivam o amor, sintam o amor e doem o amor, e serão felizes. Que Deus os abençoe hoje sempre. Jesus os proteja, nossa mãe os conforta e o amigo Bernardo. E a minha no meu humilde desenho, estamos progredindo
Deu para ver as cores hoje? Não, não dá para ver. Não dá para ver. Eu só vou saber o resultado quando eu chegar aqui. Tem Obrigada, mais? pessoal. Agora é Alexandre, né? Deixa eu pôr aqui para o Alexandre aparecer para vocês. Boa noite, Wellington. Boa noite, Alexandre. Só um minutinho, deixa eu preparar aqui para você aparecer. Prontinho, Alexandre. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, sim. Está me ouvindo bem, Wellington? Tá bom. Vamos lá. Sim, estamos te ouvindo, sim. Certinho. Vou começar. Recebemos a permissão de nosso Criador de podermos estar aqui, nesta vida, depois de muitas vezes repetir o aprendizado que falhamos no passado. Aceite, meu irmão, esta nova oportunidade. Alexandre, travou sua conexão. Alexandre, está me ouvindo? Ixi. Acho que a internet dela travou. Muito difícil. Todas as dores são transitórias. Alexandre? São materiais utilizados para Alexandre? Está ouvindo? A sua internet travou, aí você só começou e parou. Tá travando bastante a sua conexão. Tá. Espera um pouquinho. Só um minutinho, espera aí. Marcelo, desliga um pouco a sua internet. Ele está atrapalhando aqui a minha. Desliga o seu. Ó, eu paguei. Tinha que ser o Marcelo. Eu vou tentar novamente. Está melhor assim? Agora tá. Da internet. Está melhor? Tá, um minuto. Marcelo Otávio. Recebemos a permissão de podermos aqui nessa vida, depois de muitas vezes, repetindo o aprendizado que falhamos no passado. Alexandre? Tá ruim mesmo? Alexandre, tá me ouvindo? Tá ouvindo, não? Tá cortando ainda. Faz o seguinte, desativa a câmera, fica só com o microfone. Fica só com o microfone, desativa sua câmera. Talvez melhora o áudio para a gente aqui. Não. Wellington, eu vou entrar no outro celular, pode ser? Tá bom, então. Eu tô entrando. Estamos aguardando já. aqui. Tá, rapidinho, tô entrando já. Pessoal, perceberam a conexão do estudo com as mensagens? É absurdo. Absurdo. Toda vez isso acontece. Maravilhoso. Eu percebi a conexão e a falta dela. E agora a falta de conexão do Alexandre, né? É do Marcelo. Ela entrou com outro link, vamos ver se ela aparece. Apareceu. Abre o microfone. Abre seu microfone, Alexandre. Pronto, agora tá melhor? Por enquanto, sim. Sai da outra conexão, isso. Já saí. Isso. Vamos lá. Desculpa, gente. Era o aparelho, eu acho. Vamos lá. Recebemos a permissão de nosso Criador de podermos estar aqui nesta vida depois de muitas vezes, repetindo o aprendizado em que falhamos no passado. Aceite, meu irmão,
esta nova oportunidade com muito amor e otimismo, mesmo que pareça às vezes muito difícil. Todas as dores são transitórias, são meios celestiais utilizados para que possamos crescer. Busquemos o amor e a aceitação. Comportando assim, estaremos no caminho de Deus. É muito triste quando passamos por perdas naturais ou materiais. Daí, às vezes, resistimos e nos mantemos presos aos problemas. Isto prolonga mais a dificuldade que estás a passar, aprisionando-te com o passar do tempo a um desequilíbrio emocional maior, desenvolvendo negação, amargura e insatisfação pela luta. Neste quadro, parece que estás a desistir de viver. Mas, irmãos, precisamos entender que fazemos parte de um processo de ação e reação. A vida deve ser encarada com aceitação e fé. Por várias vezes passaremos por situações que não teremos controle. Isto faz parte da existência humana. Vamos manter a fé e a humildade que nos levanta para lutar, manter o equilíbrio e a aceitação diante do momento difícil. Também é sinal de coragem e amor. Não significa que desistimos, mas sim que aceitamos a aprovação em paciência e equilíbrio. Exercitando sua fé, buscamos soluções e atitudes de confiança diante da vida. Faz com que o desespero, a revolta e as dores sejam transformadas, de certa forma, em resignação. Confiemos no Pai, que nos concedeu uma nova oportunidade em aprender, essa é grande, lidar com nossas dificuldades. Trabalhemos, aceitemos as dificuldades com mais serenidade. Aprendamos os ensinamentos que recebemos pelas nossas provações e não se esquecem que nosso Pai sempre estará nos embalando em qualquer situação. Sejam alegre e feliz. Continue seu caminho que, no fim dessa jornada, encontrará a paz, os méritos e a alegria do dever cumprido. M. Wellington. Oi. O desenho, vou pôr aqui para poder ver o desenho, peraí. Desenho esse aqui, ó. Que legal. Que legal. É uma menina seguindo o caminho dela. Aí, de vez em quando aparece uns aqui em forma de oração, né? Aí apareceu. É assim. Pai misericordioso e amigo, ampare, Senhor, os teus filhos que passam pelas provas e aflições. Levante-os, Pai, com teu amor incondicional, para que passem este período com resignação e fé. Carregue-os ao teu colo, para que restabeleçam suas forças, não esquecendo de elevar os pensamentos e te buscar. Cuide também de seus familiares, que acompanham o sofrimento de seus semelhantes, podendo assim consolá-los com mais paciência e amor. Console-os nessa jornada redentora de grande fardo e peso, fazendo-os buscar o equilíbrio e a sabedoria de viver em paz, que possam encontrar em ti a grandeza dos propósitos divinos, que sem a mágoa e a dor, encontrem a paz e a força interior de seguir a jornada, que eles possam entender que são filhos de Deus, lutando sem cessar, com amor e coragem, para que a esperança brote dentro de seu coração. Cuide deles, Pai. Só tu, com tua infinita misericórdia, poderá iluminar estes irmãos com teu grande amor. Que assim seja.
Que assim seja. Linda oração. Agora vamos lá. Linda oração. Dá para ver? Lindo, lindo, Alexandre. Vaso de flores, lindo. Acabou. Então é isso, pessoal. Jesus abençoe. Gratidão por essa noite maravilhosa de hoje. Viu? A gente se vê semana que vem. Quem puder, quem quiser, a gente vai estar aqui. Tá bom? Jesus abençoe. Boa noite a todos. Obrigada. Boa final de semana e uma boa Páscoa a todos. Grande abraço a todos. Boa noite a todos.